Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Pars, Vozes da Inovação. Hoje, com o tema Como a IA, GIS e visão computacional estão transformando cidades. Estamos aqui hoje com dois participantes, a Carolina, nossa executiva de vendas do setor privado da Pars, tá? E o Fabiano, da Núcleo Engenharia Consultiva. Isso aí, Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fabiano, por ter aceito o nosso convite também. É um prazer para a gente estar aqui conversando um pouquinho, falando, né, do que o mercado tem trazido como inovação, como que a gente pode agregar a solução. Eu, enquanto, né, executivo de negócio da Paz, entendo que a gente tem muito a levar aí, né, a realmente colocar voz no que as empresas têm feito, né, para melhorar e otimizar cada vez mais os recursos. É isso. Obrigada, viu? Eu já estou na Núcleo faz 13 anos, tá? Eu trabalho com a parte de inovação lá na Núcleo, sou coordenador de inovação na Núcleo, agora engenharia digital, né? E esse é um tema muito atual, né? E eu acho que sempre vai ser atual, inclusive, né? A Núcleo Engenharia é uma empresa de engenharia consultiva que já está no mais de 35 anos no mercado da parte de óleo e gás, infraestrutura, cidades, indústria, meio ambiente, né? A parte também de transporte e energia, bem consolidada, e lá na Núcleo a gente tenta colocar uma inovação em cada área, né, de acordo com a necessidade e com o tempo ideal também. É importante esse tema, porque a gente consegue compartilhar muito da experiência que está acontecendo, algumas pitadas, vamos dizer assim, né, que são interessantes para esse meio, né, a gente abrir a mente, poder dar vozes da inovação e poder compartilhar, né, um pouco dessa área de atuação, né, que nós estamos fazendo na Núcleo e que está acontecendo no mercado também e hoje no dia a dia da engenharia. Hoje, quando falamos de cidades inteligentes, como a IA vem mudando esse setor nos últimos anos? Voltando um pouco, né, antes de falar, acho que de IA necessariamente, a gente pode falar de dados nas cidades inteligentes, mas voltado à internet das coisas, também a questão dos dados hoje que as cidades oferecem, né. Eu acho que desde a parte que a gente pegou os aplicativos de transporte, de comida, de compras, toda essa rede, né, vem trazendo vários dados para a gente, né. E com a IA, a gente consegue entender um pouco desses dados nas cidades e aplicar em rotas mais inteligentes, voltando para a logística, né, a questão também, acho que de risco, a questão da chuva, né, hoje a gente recebe alerta no celular por conta das chuvas que estão acontecendo assim. Tudo bem, tem muito anos-luz para a gente melhorar, mas já consegue agora estar utilizando um pouco desses dados, né, acho que daqui para frente não tem como voltar atrás, é só buscar mais e mais informação, mas eu acho que todos esses dados que a gente já tem há anos trabalhado, estamos começando a ter um pouco de retorno agora, né? Muito também por conta da pandemia que a gente passou, tivemos que ser obrigados a evoluir, a avançar por conta de uma necessidade, de uma dificuldade mundial. Então a gente avançou muito. Eu acho que tem muitas coisas ruins que aconteceram na pandemia, mas a única coisa, acho que de boa, vamos dizer, a única coisa que a gente avançou tecnologicamente e as pessoas mudaram, né? Esse mindset, deram oportunidade, se adaptaram um pouco melhor a essas novas tecnologias que foram surgindo também a partir dessas oportunidades que foram vindo. Eu acho que também o grande papel da IA ter vindo é ajudar nas tarefas braçais, né? Ou no volume enorme de tarefas também, que às vezes consome um tempo surreal, né? Sobre-humano, e que hoje a gente consegue usar isso a nosso favor. Né? Eu acho que o conhecimento sempre vai ser necessário, sempre é a base de todo e qualquer trabalho ou serviço, mas a IA ela vai nos apoiar nisso, né? Em tarefas rotineiras, em tarefas que requer realmente uma atenção muito dedicada e que às vezes isso, querendo ou não, desgasta muito, né, o trabalho ali braçal, e a gente entende hoje que as ferramentas hoje que a gente já tem, elas fazem muito isso, né? Realmente automatizar e trazer de novo para a gente o poder de criação, analisando planilhas e relatórios, perdendo 40 horas semanais para isso, né? Concorda ou não? Não, perfeito, Carol. Inclusive, a IA hoje a gente consegue acessar a IA, não é uma coisa que a gente está falando que é da gestão, do governo. Hoje nós temos acesso às várias IAs. Tudo bem que são IAs, vamos falar, privadas, assim, né? Mas a gente consegue, a partir dessas entradas, uma forma até de adaptar o ser humano a esse modelo moderno, buscar informações. Eu quero tal informação, traga para mim. Seja especialista em tal, traga para mim essa informação de tal coisa. Ela já vem trazendo para você das cidades, do local que você está procurando. Então, isso já vem mastigado de uma base de dados que está aí, né, disponível.
Então isso acaba ajudando a gente a ganhar tempo, análises, grandes análises que a gente tinha que fazer braçal, de contratos, lei manuais, enfim, editais também e outros modelos. A gente consegue um ganho de tempo absurdo, né? Para depois a gente conseguir focar no que de fato é importante para o ser humano, né? A qualidade, as decisões, né? Para onde que a gente vai. Eu acho que isso foi um ganho imenso para a gente ter o tempo agora para pensar. Vamos falar assim, a gente conseguiu um ajudante do braçal para a gente poder pensar. Agora tem que saber pedir, é outro processo, entender o que a gente quer para saber pedir a informação e aplicá-la, né? Seja em modelos de prevenção ou de reação, seja como for. É interessante você falar desses modelos que já estão disponíveis hoje por grandes empresas, né? Que temos hoje a capacidade de já ter acesso a esses grandes modelos, né? De como o ChatGPT, que já liberou seu próprio modelo de maneira open source, né? Em hubs como o Hugging Face ou o Llama. E hoje o mercado ele pode também fazer o uso desses modelos, né? Baixando esses modelos e tornando esses modelos especialistas na sua própria realidade, né? Uma pequena adaptação nesses modelos os torna muito mais eficientes para a tarefa, para o desafio que eles têm que desempenhar ali, ou têm que nos ajudar ali no momento das cidades, né? Ou das empresas, né? E acaba se tornando ainda mais uma ferramenta indispensável hoje em dia. Tá? E a gente falou, né, dessa grande capacidade, você também falou, Fabiano, dessa grande capacidade de coleta de dados que a gente está tendo hoje, né? Até com os aplicativos que a gente tem utilizado muito hoje em dia, né? Eh, Qual que é a maior dor da cidade ainda hoje em dia? Seria monitorar, seria planejar ou trabalhar para reagir, né, a eventos que vão acontecer na minha cidade? Eu acho que todas, creio que todas, mas acho que a reação nossa geralmente é tardia ou equivocada, por conta justamente da falta de um planejamento mais atualizado, mais correto, como um monitoramento mais eficaz também. Porque a gente está falando de dados aqui, né? Da engenharia, das cidades, são todos dados. Então a gente tem que saber entender esses dados e atualizá-los, né? A gente tem que deixar sempre o dado atualizado, correto, para que a gente possa usá-lo de forma eficaz. Então, se a gente faz o planejamento um dado errado, a gente vai ter monitoramento ineficaz e a reação vai ser errônea ou tardia, né? Antes da reação, tinha que ter uma prevenção para não acontecer, ou se acontecer, pelo menos a gente está ali próximo para conter, né? Então, eu creio que uma falta de um planejamento mais próximo da realidade, da informação atualizada, seja algo que falte para gente, assim, e uma integração disso tudo. Não adianta eu planejar agora, monitorar daqui a 2 anos, para depois reagir daqui a 5. O cenário é outro, mudou, então a informação já não está valendo aquele índice. Então tem que ser atualizado constantemente isso. Vocês têm frente políticas públicas, decreto, lei, algo que faça, obrigue, seja órgão público ou mesmo empresas privadas, atualizar essas informações que são disponíveis, ou a gente acaba utilizando para a cidade, que é um retorno, né? A gente usa as informações, coleta os dados, a gente consome esses dados que viram outro dado. Então isso volta, é cíclico, né? Então a gente tem que ter sempre essa informação atualizada para que tenha ali essa integração dessas fases de uma forma mais assertiva. Esses dados que a gente coleta, né, que acabam sendo trabalhados pelas cidades, pelos gestores, né, das equipes de TI, né, de análise de dados, pelas equipes de análise de dados, né, acabam sendo transformados em informação, né, para que depois a gente consiga extrair insights realmente e ter ideia de como a gente pode abordar determinados problemas, né, nas cidades. Eh, e as cidades sempre tiveram dados, né? O que está mudando agora que a gente está trazendo o aspecto geográfico, né? Ou seja, trazer esses gráficos para dentro de um mapa e ter uma capacidade analítica imensa junto com a IA também. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem acompanhado nos últimos anos é a migração da informação para um único local, né? O Fabiano comentou bem na questão das fases, das áreas, então a gente tinha, era muito comum, ainda é, infelizmente, a gente tem muita perda de informação ou realmente deixar de conectado apenas com uma empresa, a empresa que executou não entregou o dado completo para quem realmente vai
né, de fato tomar conta da operação e manutenção. Então a gente hoje já trabalha muito nesse ambiente comum de dados, que é justamente ter o primeiro passo, que é eu ter a informação a meu favor e a tempo real. Então é a primeira questão para a gente realmente conseguir evoluir para um dado conectado, um dado geolocalizado. E aí, acho que transpondo a isso, a gente tem a possibilidade de hoje usar as soluções de mercado a favor de ter tudo isso não só integrado com as áreas, né, os responsáveis, mas com a parte de assessoramento de equipamentos. Então, a gente ter a possibilidade hoje dessa comunicação, ela está fluida, né, e eu em tempo real, tem uma alerta de chuvas, como a gente comentou, consigo fazer mudança de sinalização, ou o que quer que seja, para automaticamente isso já ter uma reação mais ágil, né. Então eu acho que seria por esse lado, dependendo a gente conseguir hoje centralizar a informação em uma única base de dados, para depois gerir na melhor forma. E quando a gente coloca a informação em GIS, né, a gente traz localização, né, para a informação, traz a questão geográfica, coordenada, a gente gera um contexto daquela informação. Ela, sem aquela informação geográfica, né, o dado, a gente tem o dado, mas isso sabe onde ele condiz e o meio que ele está ali. Então, hoje, com um dado atrelado ao GIS, a gente tem um enriquecimento que é importantíssimo para o contexto, né? E esse dado pode ser desde a parte de logística rodoviária, a parte de saúde, finanças, enfim, uma série de informações que já contam com o seu contexto, a sua localização, pode estar dizendo uma coisa ou outra. Isso eu acho que vale a pena também a gente salientar que quando a gente tem um dado geográfico, né, então, o enriquecimento da coordenada geográfica, a gente gera um contexto para ele que antes talvez ele não tivesse onde ele está localizado. Eu acho que a transparência ela carrega também um peso importante nessa base comum de dados, né. E aí engraçado, a gente hoje usa tanto o Waze, né, que o Waze pra gente é um dado geográfico espetacular, né, que a gente consegue ter informação ali aonde eu vou, consegue como gastar, sei o acidente, se não tem, né. Colaborativo. E colaborativo. Nesse ambiente comum de dados, né, as cidades, elas têm muitos dados que são baseados em imagens, né, são oriundos através de sensores de imagem, né, de drones, de satélite, né. Como é que esses dados, né, associado a essas imagens, têm sido utilizadas para além do mapeamento? Bom, eu acho que eu posso começar falando da parte de fiscalização, né. A gente hoje, Pedro, vou falar até um pouco dessa fiscalização. Eu consigo usar as imagens para fazer um levantamento prévio do status real daquela obra, daquele empreendimento, apoiar isso no desenvolvimento de projetos e depois, posterior, fazer uma parte de fiscalização mais ativa, né. Eu não preciso estar geograficamente no mesmo local da execução da minha obra, sendo que eu posso estar gerindo isso diretamente do escritório, compartilhando com as equipes que estão ali, atuando. Então eu acho que a velocidade que a gente hoje captura essas imagens, né, sejam de satélites ou de drones, ela traz um enriquecimento que a gente até então não tinha, né. Não sei se foi nessa época que tinha processamento, às vezes uma nude ponta demorava 7 dias, né, e você tinha que recortar, você tinha que limpar, você tinha que e hoje não. Hoje a gente consegue fazer isso tudo em nuvem, seja para uma interrupção, seja para uma adequação, ou realmente só verificação do status daquela avanço daquele empreendimento. Quando a gente tem esse dado, né, com os satélites, a informação por imagem, né, raster, satélite, drone, a gente consegue taguear também, né, usar a IA, né, para taguear objetos, junto com o modelo de machine learning, por exemplo, a gente consegue ensinar a máquina que aquilo é uma xícara, aquilo não sei o quê, ou numa rodovia, que aquilo ali é uma rachadura, é uma trinca, ou no mesmo trânsito, a gente consegue criar modelos inteligentes a partir de padrões e dados históricos. A gente consegue alimentar essas imagens periodicamente levantadas para que a gente consiga saber se aquele cenário, naquele momento, como é que ele está. E isso vai ocasionar no quê? Para a gente pensar em reação, né? A gente está falando de reação e prevenção, né? Então a gente consegue ter já por exemplo, uma biblioteca, um banco de dados de informações daquele cenário para, de repente, chegar na prevenção. Então acho que também com as imagens satélite de drone a gente consegue ter informações mais assertivas, né? A gente coloca a situação rodoviária, ferroviária, lineares, energia também é importante. A gente consegue entender, né? Acho que isso ajuda muito, né, para a engenharia
modelo do futuro agora. Hoje essas fontes de imagem têm se diversificado também, né, como câmeras 360, né, e câmeras, comuns de cidade, em que elas já vêm, incorporadas com uma capacidade analítica adicional. Ou seja, a gente tem o edge computing hoje em dia, que nos traz uma capacidade analítica muito maior também, né, de extrair informação, a partir dessas câmeras, em que a própria câmera ela já tem embarcado seu próprio modelo de IA, de reconhecimento de objetos, reconhecimento de padrões, né? E quando esse dado ele chega finalmente para o servidor, né? Chega para dentro de um banco de dados, ele está pronto para ser analisado já e está pronto para que outros sistemas já possam prever, né, o que vai acontecer ou ter uma tomada de decisão já de forma antecipada, né? E distribuir essa carga de processamento, né, que é bem interessante, né. Hoje em dia, isso acaba democratizando, né, essa capacidade de análise de dados, né, que antes a gente não tinha. Como a Carolina comentou, né, se antes a gente tinha que, levar 7 horas para processar uma nuvem de pontos, 7 dias para processar uma nuvem de pontos, né, agora uma câmera, ela já tem seu próprio reconhecimento facial, reconhecimento de objetos e é capaz de nos entregar essa informação já processada. Tinha épocas que nós fazíamos o processamento em rede compartilhada, né? De várias máquinas da rede, né? Então é antes ainda que 7 dias, tá? O que na prática é um digital twin de uma cidade, né? E como que a Esri e a Autodesk, elas têm se complementado as suas tecnologias para a criação desses gêmeos digitais. Assim, é a réplica da cidade digital, né? Vamos falar que é o modelo da cidade digital, né? E com esse modelo a gente tem vários dados. Então, com essas informações que a gente coleta e coloca nesse modelo digital, a gente consegue simular. Então, o Digital Twin, vamos falar que seria um treino, um teste, para que não acontecesse na cidade real, né? A gente tem um modelo virtual ali, né? Digital, onde a gente consegue simular diversas situações, seus impactos, os fenômenos, inserindo dados, simulando situações de trânsito, de saúde, segurança e o que for para a gente tentar evitar que aconteça na realidade. Então a gente tem cenários que a gente pode simular, né, nesses tatuins para que não aconteça ou que aconteça da melhor forma possível nas diversas áreas da engenharia, né? Por exemplo, cidade, a indústria, infraestrutura, a gente consegue fazer uns testes ali, dar uma treinada para que a gente tenha a melhor forma possível de solucionar quando acontecer na realidade ou a gente criar um modelo que seja mais, não vou dizer perfeito, mas assim, o mais adequado possível para economia de construção, economia de adaptação, enfim, de outros fenômenos que vão interferir na realidade daquele modelo. É isso, eu acho que a grande vantagem que a gente encontra hoje no mercado é a gente ter a Autodesk, mais a Esri hoje, que são fortes em segmentos conectados, mas ao mesmo tempo um pouco até então apartados, né? O mundo giz, né? A gente quase não via muito isso falar dentro do modelo BIM, e hoje não, né? O GeoBIM, termo que a gente até já adotou como referência, né? Possibilita também isso, né? Não só trazer esse ambiente de simulação, que o Fabiano trouxe de trazer a cidade digital, fazer esses testes, em colocar os fatores que estão ali, tem as possíveis interferências, mas a gente consegue ir além, né? Aí sim, conectar sensores, trazer planejamento urbano realmente, que deveria ser feito em cada área, para dentro de um único sistema, né? Então, o potencial que a gente atinge hoje de ter não só esse ambiente colaborativo de informação, mas também de transpor ele para um mundo real, né? É isso a grande vantagem de ter esse GeoBIM famoso, que a gente está falando tanto no mercado hoje, tudo em um único ambiente, né? E as grandes soluções estão trabalhando cada vez mais nessa integração, nessa complementação de informação, e acho que agora é começar a usar para a gente realmente ver os grandes benefícios, né? E os ganhos que nós temos nesse meio onde envolvem Autodesk e a Esri, né? Vamos colocar esse GeoBIM, né? Que é como a Carol falou, a gente consegue ter várias visuais ali, desde o modelo onde tem a cidade, tem o edifício inserido ali em BIM, a gente consegue entrar nele, visualizar, como também sair dele e ver o contexto à sua volta, as interferências, como a Carol citou, né? O que vai ocasionar nesse modelo em BIM. Então, isso tudo faz parte de um único contexto, né? O GeoBIM. Então,
Acho que hoje a gente consegue trabalhar só com BIM, trabalha com GeoBIM, né, nesse caso. Então, é algo que vem cada vez mais atualizado, mais forte, né, agora com a inserção da IA, então a gente consegue ter simulações muito, muito boas, né, para antever, como voltando à questão, a reação, a prevenção novamente, né, que a gente sempre busca, né. E interessante que a gente consegue trazer essas capacidades, né, que vieram da indústria, né, vieram de setores privados ali em escalas muito menores e hoje a gente está aumentando essa escala, né. Na escala de cidades, a gente começa a trazer até a antever os impactos reais que vão ser concretizados após a modificação daquele espaço urbano. Ou seja, eu posso trazer uma construção ali de uma nova ponte, eu posso trazer uma construção de uma indústria, né? Posso trazer novos equipamentos urbanos para uma região, né? E como isso realmente vai impactar aquele local, a gente consegue trazer com o GIS, né, associado ao BIM, né, a engenharia, a todo aquele aspecto que está trazendo aquele ambiente construtivo para dentro do GIS, eu consigo ali entender como isso vai se relacionar com o meio social, econômico, né, ambiental daquela região, né. O GIS, ele tem, realmente essa capacidade de trazer muitos dados, né, para essa análise e só trouxe benefícios, né, nessa união ali, principalmente quando a gente está utilizando para grandes obras, né, entender esses impactos é essencial quando a gente está falando de grandes obras, né. Quando a gente fala um pouquinho de sustentabilidade, né, como que essas tecnologias estão melhorando a vida do cidadão ali, não só no sentido no dia a dia dele, trazendo mais facilidades, mas trazendo, também uma capacidade de resiliência, para aquele para uma cidade, para um bairro, né, para determinadas comunidades. A ideia de que a gente usar os dados, a informação disponível, né, melhor gerir essa informação com a economia de recursos, já é um ganho significativo, né. Então, hoje a sustentabilidade já está sempre envolvida desde a execução, ideias de projeto, a forma como é conduzido, a entrega disso, a própria operação. Você trouxe um tema importante que eu acho que as cidades inteligentes hoje, elas veem os ativos, né, como a indústria enxerga, uma gestão de ativos, né. Então, deixei de ter aquela, aquele escola, aquela UPA, né, como uns simples empreendimentos. Não, eu hoje consigo ter toda planejamento, a configuração do uso daquele ativo para um uso mais perfeito, né. E aí sim, eu acho que a sustentabilidade entra muito a favor disso, né, de usar a informação em como gerir melhor aquele empreendimento. Então nós temos, a questão das rotas inteligentes, né, que são mais otimizadas para a gente chegar no destino final, então tem menos emissões CO2, isso ajuda bastante na questão também de risco, como a gente colocou aqui também, acho que isso contribui para o cidadão, né, tanto o risco de segurança pública como riscos geotécnicos, por exemplo, saber que é uma área de risco ali, né, a questão da chuva, como a gente tem falado aqui, né, que a gente está numa época que está chovendo bastante, então por isso que é bom ressaltar isso, que bom que está chovendo, porque a gente precisa de água, mas, isso acaba nos auxiliando também, essas informações. Importante citar também que a gente teve uma inovação recente no mercado, que foi a inovação do algoritmo de roteirização, né, de inteligência na roteirização. Fazia muitos anos, né, que o problema do caixeiro viajante era tratado realmente para a roteirização e estava sendo tratado por um único algoritmo que hoje é utilizado, né, por diversas eh eh, aplicações, né, não só ali quando a gente abre o GPS, quando a gente abre o nosso app para chamar um carro, para chamar um aplicativo de comida, né, para ir a determinado lugar. Roteirização de um ponto A e B, ou mais complexa que isso, a gente não tinha uma atualização nesse algoritmo, né, há muitos e muitos anos, né, e recentemente, graças a pesquisadores, a gente conseguiu evoluir nesse sentido, e isso traz um impacto enorme em termos de logística, né, economia logística, para cidades, para países inteiros, né,
e para o mundo no geral, né? A gente economizar ali bilhões e bilhões de rotas feitas por dia, né? Pelo menos um pouquinho, isso gera um impacto enorme global. As pessoas também estão sendo muito colaborativas com as plataformas, elas estão fornecendo dados, estão compartilhando informações, às vezes numa via pública de obra, acidente, desvio, coisa que a ferramenta não estava atualizada, e com aquela informação que ela pessoa pode auxiliar alguém, né? Então isso também tem acontecido muito nos últimos anos, a colaboração da sociedade com essas plataformas, né? Isso é algo muito positivo, né? Acho que para somar, né, com a captura dos dados e também trazer isso para IA. Toda essa evolução tecnológica ali parece que é muito tentador, é muito fácil, né, para que todo mundo comece a adotar, tal, só que a gente não vê essa adoção também nesse ritmo, né. E o que que tem sido o maior o desafio para essa adoção, né? Seria um pouco de cultura, de cada um para adotar, né, essas novas abordagens, né, de tecnológicas, né, ou realmente é um desafio tecnológico que, exige um pouco mais de maturidade das pessoas para a gente ir além. Eu acho que dentro disso que você falou, o que lá na cultura sempre é um ponto importante, né, um ponto frágil, porque querendo ou não, se as pessoas não compram a ideia, não se atualizam, não tentam realmente investir em inovação, isso se perde, né. Então quebrar as barreiras, né, do que é novo, do que realmente está vindo para somar, é sempre um desafio. A gente que vive com empresa de tecnologia, a gente encontra isso frequentemente, né. Eu brinco que, assim como foi o BIM, né, há uns anos atrás, a gente teve que vencer e explicar o que era o BI. Hoje a gente não faz mais essa pergunta, né, a gente hoje só responde porque você ainda não está usando, né. Então, acredito que se a gente colocar nesse contexto, né, de comparação, o GeoBIM, esse tema que a gente está trazendo, ele vai muito desse contexto, eu acredito que vai muito desse contexto, né, da gente realmente quebrar a cultura aos poucos de que é a melhor adoção, como a gente consegue realmente trazer todos os dados conectados e extrair melhor o resultado daqui, né. Eu acho que o Fabiano viveu bem essa época do que era o BIM, né. Sim, e até antes a desconfiança dos drones, lembra? O drone, que esse brinquedinho tá voando aí, sai pra quê, né? Era usado no militar, na agricultura e depois na engenharia em cidades, né? Então, sei que teve essa desconfiança, depois veio, mudou, né? Agora o BIM também, já é o BIM, né? Que isso foi, isso não mudado, mas tem essa questão de transição, né? Não vou dizer velhas culturas, mas existe uma resistência às vezes para mudar o tipo de trabalho daquele técnico, daquele projetista, então isso, a gente tem que buscar formas de adaptar, de fazer uma transição melhor, né, da tecnologia. Tenta inovar, né, hoje com IA, que é o desejo de praticamente todo mundo, né, com esse hype da IA, quais são os erros que essas pessoas têm cometido, né, essas organizações, governos? Eu imagino que, talvez a gente não tem tempo ainda para pensar nas soluções, assim, é muito rápido, né, então se a pessoa não investir na IA, ela tá atrasada, e às vezes as pessoas, as empresas, investem sem saber para que serve, né. Eu acho que também isso aconteceu com o BIM também, as pessoas contratam, fazem, mas e aí? Vai usar para isso vai virar o quê, assim, né, e aí? Então não é só aquela ideia bonitinha, exatamente, a gente tem que entender para que vai usar aquela ferramenta, aquela solução, como vai ser aplicada, né, ter a maturidade, entender o contexto para saber, para daí pensar num projeto, na sua aplicação, um engenho digital, um projeto de sistemas, o que for. Então acho que falta maturidade no entendimento do IA, assim como do GeoBIM, né, para ver como ele pode ser, de fato, um bom recurso para usarem na companhia, na empresa. E hoje em dia, assim, não tem discussão se vai ou não, vai ter que usar de alguma forma. Então tem que pensar em como adaptar isso para a empresa, porque hoje inovação, além da evolução, é sobrevivência, né. Então a empresa que não tiver isso, fica para trás, né. Então hoje não tem como você desistir, né. Acho que um ponto importante é também a velocidade que você vai adotar. Porque o que a gente às vezes vê é a empresa tentando desenvolver uma solução com IA, e aí na sequência vem uma empresa, uma startup ou um fabricante de renome e lança a mesma solução. Então acompanhar também o que o mercado tem publicado, tem trazido, é uma dica, assim. Eu vejo que as empresas têm cada vez procurado se atualizar, porque realmente às vezes você deixa de investir um dinheiro de inovação, que a gente sabe que nem sempre é um recurso disponível, mas se você está antenado, ver o que o mercado está fazendo, e a IA, ela não pede de você
adotar uma noção já pronta, né? Então, já que eu tenho isso disponível, qual é o melhor resultado para mim, para minha empresa? Então, estar aberto a escutar o que o mercado tem trazido. Acho que se eu pudesse deixar uma grande dica aí, seria de realmente acompanhar esses avanços, porque a gente está sempre atrasado. Ter essa visão específica da sua empresa, do negócio, né? Visão do negócio dela, não do mundo, né? Aqui eu tô atuando, o que eu posso melhorar aqui, né? Para ir alavancar meu negócio. Uma vez decidi, não que o restante do mundo tá fazendo. Antes de encerrar, né, uma pequena contribuição que hoje com o hype da IA a gente está pensando muito alto, né, em trazer tecnologias muito complexas e sistemas muito complexos para processar IA dentro das nossas empresas ou governos, né, para que a gente consiga trazer mais essa ferramenta, né, que todo mundo está usando agora e parece indispensável, a IA, né. Só que a gente também consegue evoluir com modelos mais simples, né, e trabalhar, por exemplo, o machine learning, que é o básico da IA hoje, muita gente ainda não faz e pode ser o primeiro passo para que empresas e governos consigam entrar nesse mundo e focado no seu objetivo de negócio, né? Eu vou agradecer aqui a presença do Fabiano e da Carolina, né, nessa conversa aqui, e vou deixar para vocês mais uma pergunta. Ah, Daqui a alguns anos, o que vai parecer impensável ser gerido em cidades, né? Essa pergunta fica para vocês. Esse foi mais um podcast da Pars, Voz da Inovação, e fique com a gente para mais um episódio.